A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E na lição de hoje, lição 7, estaremos comentando a desconstrução da feminilidade bíblica. O texto áureo encontra-se em Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 ao versículo 31. Então vamos lá, meus amados irmãos, falar da lição 7. A desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição passada nós falamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Focamos no homem. E na lição de hoje, como nós falamos na lição passada, iremos falar sobre a feminilidade bíblica. Então, o que nós percebemos dentro desta lição, da qual estaremos tratando nos próximos minutos, é que a Bíblia deixa de forma clara, como nós vemos, você que lê o capítulo 31 de Provérbios, principalmente nossa leitura bíblica em classe, vai perceber que a Bíblia vai apresentar uma mulher virtuosa, e essa mulher virtuosa é retratada, ela é apresentada como símbolo da feminilidade de uma mulher que serve ao Deus Altíssimo. Ela é representada como uma esposa fiel, mãe amorosa e administradora exemplar. Entretanto, contudo, vamos falar assim, nos tempos que vivemos, nos tempos atuais, estão tentando desconstruir a feminilidade bíblica. E é isso justamente que nós iremos falar nesta lição. O mandado divino para a mulher. Vamos falar sobre a investida do ativismo feminista. E, por fim, estaremos falando sobre o exemplo bíblico de feminilidade. Então, nesta lição, nós temos esse propósito, porque o propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que esta se comporte conforme a revelação da palavra de Deus. O tópico primeiro da lição, o autor vai falar sobre a feminilidade bíblica, vai falar sobre a criação da mulher. Neste ponto, o autor vai mostrar de forma clara, conforme está preconizado nas Sagradas Escrituras, que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Não o homem apenas, mas o homem e a mulher. Isso fica bem claro porque quando Deus fala que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Senhor ali estava falando não do homem do sexo masculino, mas estava usando ali a humanidade. Então a tradução que caberia mais corretamente nas nossas traduções seria: façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança, porque sempre esteve no plano de Deus criar o homem e a mulher, porque seriam esses dois, no caso o Adão e a Eva, seriam os pais, os nossos pais, como hoje conhecemos. Então, Deus tinha um plano. Entretanto, Deus cria primeiro o homem, isso é fato. Adão foi formado antes da mulher. E Deus percebe que Adão não deveria ficar só. Mas quando o autor coloca isso, meu irmão, dá a entender que Deus viu a necessidade de Adão naquele momento, até porque o que nós temos que frisar também é que Adão não tinha esse sentimento de solidão.
Adão não tinha sentimento de solidão, Adão não tinha sentimento de inveja. Adão, naquele momento, antes do pecado, estava com a sua consciência ainda, vamos falar assim, inocente, porque era a dispensação da inocência. Adão não tinha esse sentimento como nós temos hoje. Isso foi advindo do pecado. Então, quando Deus vai criar a mulher para Adão, Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Porque isso já estava no plano de Deus. E Deus cria a mulher da carne e dos ossos do homem. E Adão, quando vê aquela mulher, diz que ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A mulher, minha irmã, ela foi feita da mesma matéria que o homem. Então a mulher compartilha da mesma essência. O que nós temos que frisar nessa parte aqui da criação divina da mulher é que o homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus. E tanto homens como mulheres refletem esse caráter divino. Isso significa que nós devemos enxergar os aspectos do caráter de Deus uns nos outros. O homem e a mulher são igualmente importantes para Deus e igualmente valiosos para Ele. Temos igual valor perante Ele por toda a eternidade. O fato de as Escrituras dizerem que homens e mulheres são a imagem de Deus deve excluir todo sentimento de orgulho ou inferioridade e qualquer ideia de que um sexo é melhor do que o outro ou pior do que o outro. Isso que nós devemos ter em mente. Então, para concluirmos esse primeiro subtópico, nós falamos que assim sendo, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre homens e mulheres, fazendo-os iguais diante de Deus. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, em valor, honra e respeito. Essa igualdade, porém, não significa uniformidade de papéis. A Bíblia ensina que a igualdade de importância de ambos, sim, ensina isso, a igualdade de importância de ambos, mas com funções e autoridades diferentes. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre a bênção da maternidade. No mandado criacional, Deus ordenou ao homem: frutifica, multiplica e enche a terra. Mas isso era uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. E foi justamente a mulher que foi criada da mesma essência do homem que foi dada a bênção da maternidade e o privilégio, sim, privilégio. Nós devemos falar isso de um privilégio de ser esposa e mãe. E Eva, quando gera, Adão chama ela de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Na história sagrada que nos relata as Escrituras, meu irmão, nos mostra que como sofria aquela mulher que não poderia gerar filho, ou seja, estéril. Nós, quando vamos ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento também, porque o nascimento de João Batista aconteceu de forma miraculosa, uma mulher que era estéril e avançada de idades, mas esse foi o sinal que Deus deu para Maria. Olha, tua prima Isabel está grávida. Já faz 6 meses que ela está grávida. A estéril, avançada em idades. Então, na história bíblica, meu irmão, nós percebemos que a esterilidade era considerada, meu irmão, uma punição de Deus àquelas mulheres. Uma maldição estava sobre aquela vida. Por quê? Porque é um privilégio. Eu não vou falar nem era, porque era, é e sempre será um privilégio, que é a bênção da maternidade. Dentro da história das Sagradas Escrituras, nós percebemos isso, que quando Deus abria a madre de qualquer dessas mulheres, assim como aconteceu com Sara, aconteceu com Rebeca, aconteceu com Raquel,
Ana e tantas outras, nós percebemos que é um ato de engrandecimento ao Deus Todo-Poderoso, porque dentro da cultura de Israel, as suas ideias e a sua fé, eles criam que o ventre da mulher, o útero, pertencia a Deus. Deus não somente criou, como também tem o poder de fechar ou abrir o útero. Então é por meio da mulher. Deus, o autor da família e da maternidade, planejou manifestar sua graça de geração em geração, fazendo dela, da mulher, coparticipante da construção nos rumos do seu povo no decorrer da história. Deste modo, meu irmão, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. As feministas tentam desconstruir, tentam ultrajar as funções estabelecidas por Deus para a mulher e tentam fazer com que de todas as formas a função social da mulher seja desconstruída para seguir os seus anseios. No caso, os anseios feministas. E por isso elas estão lutando, as feministas, na atualidade, pela emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Mas o que vemos nas Escrituras Sagradas, como já citei antes, é que diante da concepção miraculosa no ventre de Maria, a Virgem Maria, que era virgem até o nascimento de Cristo. Porque depois que Cristo nasceu, ela constituiu família, teve mais filhos. Seu relacionamento com seu esposo José foi um relacionamento normal, como qualquer casal da atualidade. Então, quando ela é agraciada no seu ventre com a gravidez, ela irrompe em cânticos. Cântico de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Então, neste ponto, nós devemos frisar que a bênção da maternidade foi dada à mulher. Terceiro subtópico, o autor vai falar sobre a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. E o termo auxiliador, meu irmão, ele é empregado para se referir também a Deus, no Salmo 33, versículo 20, e no Salmo 121, versículo 2. Por que estamos citando isso? O autor cita esse texto aqui para mostrar que a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem e Deus é retratado como auxiliador. Por quê? Porque ser auxiliar, meu irmão, não é algo depreciativo, e sim uma função nobre de ajuda e socorro. O fato de Deus chamar a si mesmo de nosso auxiliador confere dignidade e honra a este papel e título. Tem um autor aqui descrevendo sobre esse fato de a mulher ser auxiliar. Ela fala que o verdadeiro problema surge quando lemos auxiliador e dizemos mentalmente inferior. Como fazem as feministas, e muitas pessoas ainda têm esse pensamento dentro das igrejas. Quando a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, na sua mente vem logo o problema de mentalmente achar que esse termo está falando sobre uma pessoa inferior, sobre o gênero inferior. Algumas pessoas leem a Bíblia dessa maneira, infelizmente. E então iram-se e tentam minimizá-la, que é o que fazem as feministas. Já outras a lei dizendo amém, ao que é na verdade um conceito errado, propriamente seu. Ambos estão cometendo o mesmo erro, meus irmãos. Quando Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo ali está claramente apontando diferenças entre homens e mulheres e nossos papéis criacionais.
Coloque isso em sua mente, que observar que algo é fundamentalmente diferente de outro, não é a mesma coisa que insinuar que é um melhor que o outro. A mulher e o homem são diferentes, têm papéis diferentes, não no ato da criação, mas em papéis. Em funções que foram estabelecidas pelo Criador, são diferentes sim, mas um ser diferente do outro com relação aos papéis a serem executados, não quer dizer e nem insinua de modo nenhum que um é melhor do que o outro. O contexto e o conceito bíblico para a auxiliadora não é este. Não é este. A mulher, meu irmão, não auxiliará o homem como alguém inferior a ele. Não. Antes será uma auxiliadora apropriada para ele. E aqui a palavra hebraica, kenekdo, significa uma auxiliadora que corresponda a ele, isto é, adequada, apropriada, que convém perfeitamente a ele. Eva, portanto, foi criada para ser uma auxiliadora, mas uma auxiliadora igual a Adão e diferente dele. Diferente dele naquilo que complementaria exatamente quem era Adão. É isso que nós devemos frisar. Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento, com as suas igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária, tanto a formação do casal, quanto a procriação, quanto a satisfação sexual e a vivência afetuosa e prazerosa. É isso que deve se frisar. Então, neste primeiro tópico, meu irmão, devemos enfatizar a criação divina da mulher como criada em essência e mesma matéria que o homem. Ambos são a imagem e semelhança de Deus. Deus concede a bênção da maternidade à mulher e estabelece funções para ela, como nós falamos das funções do homem na lição anterior. Hoje estamos falando desses papéis e funções que foram estabelecidas pelo Criador para a mulher, e devemos entender que o termo da mulher ser auxiliadora não quer dizer que ela seja inferior ao homem, porque Deus fez a mulher para cooperar com o homem, sim, mas não como alguém inferior, mas como complemento com as suas igualdades e diferenças. Isso que nós devemos frisar. O segundo tópico da lição, que vai falar sobre o ativismo feminista, já no primeiro subtópico, aqui o autor vai mostrar sobre esse avanço desse ativismo feminino e como se deu a evolução, vamos falar assim, a expansão, o conceito de ideias que foram deturpados ao longo dos anos, desde quando surge o protofeminismo, que ele surge no século XVIII na Grã-Bretanha, e dentro desse contexto vai se destacar uma mulher chamada Mary Wollstonecraft. Ela viveu no auge do iluminismo, porque essa mulher nasceu no ano de 1759 e morreu no ano de 1797. Observe que ela viveu nesse período em que deu-se a Revolução Francesa, que nós falamos em momentos anteriores, em lições passadas. Então ela vive nesse auge. Por que nós estamos citando isso? Porque isso aqui é da onde surgiu o feminismo. É o protofeminismo, ou seja, está germinando. Dali está se dando origem ao movimento da atualidade que nós hoje comumente chamamos de feminismo. Então esta mulher, ela tinha um caso extraconjugal com um colega. E esse seu colega, que ela tinha um caso extraconjugal, ele era apoiador da Revolução Francesa. Essa mulher publica, depois de uma publicação, na verdade, de uma obra chamada Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, Mary ela muda-se para a França
E quando ela chega na França, ela tem um caso com um americano. Observe como a mulher era pervertida, era pérfida. Sendo que quando ela está na França, tendo um caso com esse americano, ela é rejeitada pelo seu amante. Quem é o amante dela? O que ela já tinha, ou seja, ela era casada, ela tinha um amante. E quando vai para a França, ela tem um caso agora com um americano. Observe como a vida dessa mulher era uma mulher pérfida. E ela foi rejeitada pelo amante dela. E quando ela é rejeitada, ela retorna para a Inglaterra com uma filha ilegítima. E várias vezes ela tentou suicídio. Observe só, era uma mulher perturbada. E depois de tudo isso, ela vem e se casa com outro homem. Esse é extremamente radical, William Godwin. E eles moravam em casas separadas. Observe só, meu irmão. E dentro desse relacionamento, eles tiveram uma filha, que recebeu o nome de Mary Godwin. E as suas ideias incluíam o amor livre e a rejeição da sexualidade tradicional. Aos 16 anos, a filha do casal, a Mary Godwin, tornou-se amante. Olha a perfidade herdada da mãe. Ela se casa com um amante, ela se torna amante do poeta Percy Shelley, de quem ficou grávida, isso com 16 anos de idade. E diante dessa situação, a esposa do Percy Shelley, ela se mata, comete suicídio. E depois de 3 semanas, a Mary Godwin casa-se com o marido, que agora estava viúvo, 3 semanas depois. Por que nós estamos falando nisso? Porque foi nesse tempo que agora, com o nome de casada, Mary Shelley começou a escrever o romance. Sabe que romance é esse? Frankenstein. A autora do romance Frankenstein faz parte do feminismo. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando sobre um pouco do protofeminismo, vai se iniciar no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, a primeira onda do ativismo feminista. É quando as mulheres agora estão reivindicando direitos iguais aos dos homens. Elas lutam pela proibição da escravatura nobre, causa nobre, pela criminalização do álcool e pelo direito ao voto feminino. Pautas nobres. Começou a primeira onda, as primeiras pautas, ninguém é contra. Proibir escravatura, ok, concordamos. Direito ao voto feminino, concordamos. Criminalização do álcool, concordamos também. Tudo isso aqui faz mal, de uma forma ou de outra, mas não demorou muito para que essas feministas nos Estados Unidos, ela também agora começasse a falar sobre sexo. E dentro deste contexto, elas embarcavam na cruzada para trazer controle agora de natalidade. Buscavam controle também agora de abortos seguros para as mulheres americanas. Emancipação essencialmente de seus próprios corpos. E a defesa da eugenia, da esterilização compulsória dos inadequados. Começou com uma pauta boa, concordamos, mas veja como vem a esteira do movimento feminista. Então, essas são as características da primeira onda. A segunda onda, já no século XX, as mulheres agora passam a lutar pela emancipação da domesticidade, pelos direitos reprodutivos e por liberdade sexual. Neste contexto, nessa segunda onda, as mulheres são incentivadas a abandonar os deveres do lar. São incentivadas a seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. A identidade de uma mulher
não deveria ser o papel agora mais de procriadora, nem de administradora da casa. Porque na segunda onda estava incentivando a buscar a autorrealização e libertar-se dos afazeres domésticos. E dentro dessas pautas ideológicas estavam defendendo a libertação da maternidade e a legalização do aborto. É dentro desse contexto que surge uma mulher pérfida chamada Simone de Beauvoir, que tem a sua obra bastante conhecida, que é o livro que ela escreveu, O Segundo Sexo, que vai estabelecer uma das máximas do feminismo. Ela falava que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, como se fosse uma construção social. Então ela faz parte deste movimento que está incluído na segunda onda do feminismo. A terceira onda do feminismo, ela vai se iniciar quando avança e incendeia a discussão de gênero e transgeneridade. E dentro desse contexto é o que alguns consideram a inserção dessas duas pautas como a terceira onda do feminismo. E na atualidade, uma filósofa norte-americana, Judith Butler, que é uma militante do movimento LGBTQI+, ela se apresenta como uma das maiores defensoras do feminismo e da teoria queer, que é contrária à heterossexnormatividade. Ela afirma, conforme já a Simone de Beauvoir, que o gênero é socialmente construído. E dentro deste contexto, uma universidade do estado de Toronto, no Canadá, em 2011, introduz o slogan que hoje é bastante difundido entre as feministas: meu corpo, minhas regras. Então, dentro deste movimento, toma conotações de empoderamento da mulher. Empoderamento entre aspas. Desconstrução de identidades e notáveis aversão à fé cristã. Então, dentro, meu irmão, deste primeiro subtópico, do tópico segundo, que nós fizemos um breve resumo sobre o proto-feminismo, a primeira, a segunda e a terceira onda, o que vale destacar aqui é que a fé cristã reconhece a importância do movimento em prol dos direitos das mulheres e no combate à discriminação. Porém, entretanto, contudo, o feminismo erra quando ele se posiciona contrário aos valores bíblicos. Como nós falamos, as pautas iniciais, concordamos, sim. Voto feminino, somos a favor. Criminalização do álcool, ok. Contra a escravatura, como foi no início, também. Mas a partir do momento que tentam desconstruir aquilo que foi estabelecido pelo Criador, sendo contrário às Escrituras, nós dizemos não. Porque o que nós professamos e o que nós cremos é o que está nas Sagradas Escrituras, conforme foi estabelecido desde que o mundo foi criado por Deus. Porque tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus. O segundo subtópico deste tópico segundo vai falar sobre a liberdade sexual. Dentro desse contexto, nós percebemos que a Bíblia ela vai se referir ao sexo como algo prazeroso entre o marido e a mulher, porque foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Então, essa satisfação sexual ela deve ocorrer dentro deste matrimônio e ser precedido de amor mútuo entre o homem e a mulher, ou seja, entre o macho e a fêmea. Porque estão tentando desconstruir isto, tentando colocar essa liberdade, vamos colocar entre parênteses, sexual, entre aspas, sexual, para desvirtuar o modelo bíblico do casamento, porque o sexo, sim, ele é prazeroso. Ele foi estabelecido e foi criado por Deus para ser desfrutado entre o homem e a mulher, casados legalmente, conforme foi instituído pelo Criador.
São conceitos absolutos que devem ser levados à risca, porque de uma forma ou de outra, meu irmão, o ser humano entende, compreende, porque isso está, meu irmão, pautado na lei que está escrita dentro do seu coração. Mas esses homens, essas mulheres, pérfidas, tentam de todas as formas incluir as suas pautas ideológicas para desconstruir, para tentar, meu irmão, invalidar aquilo que é estabelecido nas escrituras. E fazendo isto, eles querem colocar essa tal de liberdade sexual, entre aspas, para controlar e direcionar a ação do outro. Então, dentro dessa ideologia, eles querem o quê? Que qualquer relação tem que ser considerada certa. Ninguém que vai dizer, é você. Se você se sente bem, tá tudo bem, não tem erro. E dentro dessa esteira ideológica, eles incluem a iniciação sexual precoce das crianças. Não é à toa que querem de toda maneira sexualizar as crianças. Falar sobre educação sexual na criança, nas escolas. Meu irmão, é pérfidos. São pérfidas. Querem o mal. Querem que a sociedade viva a parte do Criador. Então isso é uma pauta feminista. Também nessa esteira vem a prática da homossexualidade, que nós frisamos bem também na aula passada, mas também está incluso nesta lição, dentro dessa liberdade sexual. Também a fornicação, o adultério e a prostituição. E dentro de tudo isso vem que nós já estudamos também em aulas passadas, vem tentar, nessa esteira, entra temas como aborto de gravidez indesejada, desconstrução da família patriarcal. Tudo isso é radicalizado pelo ativismo ideológico do movimento que tentam, com o único objetivo, desconstruir aquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. E para encerrarmos esse tópico, estamos falando sobre ataques à família tradicional. As escrituras ensinam que o casamento ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Tem o homem como líder da família, falamos também disto na aula passada. Porém, a ideologia feminista é o que ela tenta? Ela tenta desconstruir tudo isto. O casamento é monogâmico? Não é necessariamente isso. Isso é o que eles falam. O casamento é entre o homem e a mulher? Não. Pode ser homem com homem, mulher com mulher. Isso é o que eles ensinam. É indissolúvel? Não. Isso não tem conversa não. Pode divorciar. Pode ter o seu relacionamento aberto. Você tem liberdade. É isso que elas apregoam. Tentam mostrar que o modelo bíblico de família é um sistema opressor do homem para com a mulher. E não é isto que as Sagradas Escrituras nos mostram, como nós falamos no tópico anterior, falando sobre a mulher como auxiliadora. E tudo isso é para fazer com que as mulheres rejeitem a maternidade, façam aborto, se divorciem, porque banalizam o divórcio. A apologia ao aborto, minha irmã, é intensa. Na nossa sociedade isso está impregnado em todas as esferas. Só basta ver. É o judiciário, executivo, o legislativo. A maioria desses homens e mulheres, meu irmão, são contra o que está preconizado nas Sagradas Escrituras. E você, se falar o contrário, vai ser cancelado. Falamos disso na lição passada. Os irmãos que não assistiram a nossa lição passada sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, concito os irmãos assistirem, porque nós tratamos de todos esses pontos nos mínimos detalhes, conforme estávamos falando na lição
6. Mas dentro desse contexto, desse movimento, eles rejeitam a maternidade, faz apologia ao aborto, banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora do homem, enaltecem a lascívia. Lascívia é a sensualidade exacerbada. Mulheres que gostam, sentem prazer, se acham empoderadas, entre aspas, de mostrar suas partes aos homens com roupas vulgares. Isso é lascívia e engaja-se numa luta de gênero contra os homens. Isso tudo é o que o movimento feminista procura. É o ataque à família tradicional. Mas e por trás desse ataque está a obra maligna do inimigo para tentar desconstruir o que foi construído por Deus. E para encerrarmos a lição de forma rápida e simples, é o terceiro e último tópico da lição que vai falar sobre mulher virtuosa, o símbolo bíblico de feminilidade. Vai falar sobre o modelo de esposa fiel, porque as escrituras nos mostram que a mulher virtuosa é de inestimável valor. Provérbio 31:10 fala que seu valor muito excede o de rubis. A Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. O texto também vai nos mostrar isso em Provérbios capítulo 31, meu irmão. O texto vai revelar total confiança do esposo nas suas ações, na sua conduta, na conduta moral da mulher. A atitude dessa esposa ela é ilibada em todas as áreas do relacionamento a dois. E podemos citar a lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças, bem como o cuidado com as refeições da família e dos filhos, meu irmão. Tudo isto está incluído neste primeiro subtópico, modelo de uma esposa fiel. A esposa fiel ela proporciona contínuo bem-estar ao seu marido. Ela é uma mulher confiável, não é instável ou temperamental. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz do seu marido um homem bem-sucedido. Ele é estimado entre os juízes e ela é conhecida pela fidelidade à família. É isso que o texto bíblico nos mostra. Ela é um padrão de mãe amorosa. Por quê? Porque as escrituras nos mostram que a mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Provérbios 31:15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Ela é uma mãe protetora. Em Provérbios 31:21 fala que não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Entretanto, apesar do texto bíblico enaltecer as virtudes de uma boa mãe, o radicalismo feminista avança para cercear das mulheres a experiência da maternidade. Elas argumentam que desde a Revolução Feminista e a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a gestação está sempre associada ao sentimento de culpa em ter que interromper a carreira profissional. Como resultado da desconstrução da maternidade, no Brasil e no mundo cresce o número de mulheres que fazem a opção de não ser mãe. Boa parte dessas mulheres prefere ser mãe de pet, a gerar uma vida dentro do próprio útero, porque a bênção da maternidade foi dada por Deus, meu irmão. O Israel tinha essa ideia na sua mente e na sua fé, que tanto o ventre quanto o útero eram de Deus. E é a bênção que nós falamos no primeiro tópico. Deus que estabeleceu a mulher de ser procriadora. E para encerrarmos, o autor vai falar sobre o exemplo de administradora, porque o texto bíblico destaca que a mulher virtuosa também é uma notável administradora. Ela é comerciante, ela adquire tecidos, ela confecciona roupas, lençóis, confecciona colchas de boa qualidade.
Provérbios 31, versículo 15 e 22. Ela negocia os bens importados e de elevado padrão para sua casa. Provérbios 31, 14. Ela compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Provérbios 31, 16. Ela administra a produção e as vendas do seu comércio. Provérbios 31, 18 e 24. Meu irmão, de fato, biblicamente, essa mulher é aguerrida e próspera. Tudo isso, ela também é generosa. Ela é sensível na ajuda aos pobres e necessitados. Provérbios 31, 20. O valor imensurável não reside na aparência física, meu irmão, mas num coração temente a Deus, o Senhor. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. É isso que as Escrituras nos mostram. Mulher sábia e virtuosa. A conclusão dessa lição fala assim, que a Bíblia revela que homens e mulheres complementam-se. Desta forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e o privilégio de serem auxiliadoras. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade coloca-as em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus na sua soberania. E assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais uma lição de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivador, canal EBD Fácil e Motivadora. E comentamos a lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica.